O que será que aconteceu com a Vale, hein? A R$ 75,00, a dúvida que fica é agora. Será que a ação tá cara? A R$ 75,00 ficou cara? Porque eu lembro, Luan, que você fez um vídeo quando a ação foi abaixo de 50. Eu lembro desse vídeo aí. E agora, cara, a 75? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E é como eu disse, olha só aqui, ó. A Vale, se você pegar os últimos 12 meses, se valorizou 45%. Pô, acima do Ibovespa, cara. Subiu 33, o que já é muita coisa. E foi justamente, vamos pegar aqui, ó, quando foi abaixo de isso, ó, abril, e aqui também estava abaixo de 50, que eu comentei a respeito. E olha só, a ação disparou 50% daquele ponto em diante. Agora já começa a aparecer o comentário. Então, a 75 eu devo vender? Ficou caro. Calma lá. Não é porque uma ação subiu 50% que automaticamente é venda, porque eventualmente ela simplesmente estava barata demais. Então, se eu tenho uma coisa que vale, sei lá, 10, eu compro por 5 só para 7,50, só porque subiu muito eu vou vender? Não, não é assim que funciona. Esse tipo de visão que você precisa ter para não deixar dinheiro na mesa. E aí veja que por conta dessa alta, a ação agora está negociando um indicador preço seu valor patrimonial de 1,56, mais de 50% de acréscimo de ágio em cima do patrimônio líquido. Então, esse é o valor na bolsa de valores. Geralmente, as ações na bolsa de valores negociam acima do valor de patrimônio líquido quando a empresa gera muito valor, porque senão você vai notar que as empresas ficam abaixo do valor de patrimônio líquido. Isso eu estou falando das grandes empresas, porque quando a gente fala de small caps, pequenas empresas, aí você pode ter um cenário de muita ineficiência no mercado em que excelentes companhias ficam baratas demais. Mas não é o caso, né? A gente está falando da Vale, uma empresa gigantesca, excessivamente líquida na bolsa de valores. Olha só, aqui no Investidor 10, você clica em empresa e você vai notar o seguinte: você vai notar que a empresa vale seus 340 bilhões e tem uma liquidez de quase 2 bilhões de reais. Então, liquidez não é o problema. Mas, Luan, me diz aí, qual foi o grande motivo de toda essa alta? Eu queria entender. Bom, você sabe que a Vale é uma mineradora. Como tal, ela está sujeita ao preço da mercadoria que ela produz e vende, que é especialmente o minério de ferro, mas não só o minério de ferro. Para você saber com mais detalhes o que faz a Vale, todos os seus negócios, tudo aquilo que compõe a sua receita, você vai num documento chamado Formulário de Referência. É um documento extenso, geralmente entre 300 a 400 páginas, que detalha todos os riscos, o histórico da empresa, a atividade, tudo que você precisa saber a respeito da companhia tem nesse documento extenso. Mas, para sua felicidade, a parte que fala das atividades está bem no começo ali, você não precisa ler todo o documento, que seria muito trabalho, né? Mas enfim, depende da paciência de cada um. E aí, nesse documento, você tem aqui o seguinte, que primeiro, claro, a Vale tem no seu objeto social soluções de minério de ferro. É o principal negócio da Vale. Já antecipo aqui para você. Aproximadamente 85% da receita líquida da empresa, quanto que ela ganha de dinheiro, vem do minério de ferro. E 15%, hoje está até um pouco acima de 15%, mas aproximadamente aí em 15%, está nessa operação aqui que se chama metais para transição energética. E o que seriam esses metais para transição energética? É basicamente níquel e cobre. Níquel e cobre. Níquel, especialmente utilizado em baterias, e cobre nos mais diversos cabos e cabeamentos, item essencial. Então, note que a empresa, a Vale, pode ser positivamente ou negativamente impactada pelos preços praticados internacionalmente do níquel, cobre e minério de ferro. Então, qual é o melhor momento para comprar esse tipo de empresa? Lembrando que commodity é altamente imprevisível. Ah, Luan, quando esses preços aí estão na baixa, é o melhor momento? Sim, exatamente. E o que significa estar na baixa? Abaixo da média histórica. Não basta comprar na média histórica, porque a média histórica pode enganar bastante. Você precisa identificar a média. No caso do minério de ferro, já fala aqui para você, $105 a tonelada. Então você precisa identificar abaixo da média, porque ali a probabilidade começa a estar ao seu favor. Então se eu tenho uma média de 105, eu comprar $90, top, eu estou colocando as chances ao meu favor. Ah, então eu vendo depois que supera a média histórica? Não necessariamente, porque eventualmente você pode estar num ciclo
de tendência de alta de preços dessa commodity. E aí, se você vender precocemente, claro, eventualmente você pode até vender um pouquinho antes, mas muito precocemente, você vai ter o que a gente chama de lucro cessante no direito. Aquilo que eu deixei de lucrar. E aí vai ser complicado, você vai se arrepender. Então você precisa acompanhar resultado a resultado para verificar o que está acontecendo na empresa. E a gente vai dar uma olhada aqui no último resultado trimestral para você ver o que está acontecendo. Sendo o quê? Segundo a composição acionária de 30 de novembro de 2025, a Vale, ela tem essa composição aqui, detendo um volume bem alto de ações em tesouraria, quase 6%. Pô, é bastante coisa. Isso significa que, em havendo cancelamento dessas ações, o que iria acontecer? Ué, se eu cancelo ações, eu reduzo o número de ações. Se eu reduzo o número de ações, eu reduzo a liquidez, mas a Vale já é muito líquida, ao mesmo tempo em que eu aumento a participação acionária de quem já está na Vale. Automaticamente, eu reduzi o número de ações, então agora as pessoas que estão lá têm uma participação maior. Isso aumenta o lucro por ação e o dividendo por ação. Portanto, é algo benéfico para o investidor de longo prazo. Então, isso por si só já mostra que, se o mercado ainda não precificou o cancelamento dessas ações, poderia haver ainda mais alguma alta, perfeito? Portanto, atenção nisso aqui. As ações ainda estão em tesouraria. Ou a empresa pode vender essas ações, obtendo ganho de capital, a depender do preço que ela comprou, e com esse ganho de capital, é lucro que vai para a empresa e que beneficia, consequentemente, o acionista. Ao menos essa é a presunção que a gente tem. E lembra que eu estava falando do preço? Bom, minério de ferro é o principal item responsável pela receita da empresa. E isso você nota até mesmo pela receita operacional líquida de 2024, mostrando para a gente que minério de ferro disparado, né, é o item mais importante na operação da Vale. Bom, o que aconteceu com o minério de ferro? Vamos lá, vamos olhar para o preço. O que aconteceu com ele? Ó, chegou aqui, ó, você pode notar, em julho, e a gente viu que a ação começou a disparar a partir de agosto, olha só que interessante. Em julho, chegou a 94 dólares a tonelada. Tá aqui, ó, 94 dólares cada tonelada. E depois disparou, e agora está em 107, 108. Isso mostra pra gente que basicamente as ações da Vale subiram junto com o minério de ferro. Só que subiram mais, né? Saiu de 94 para 108, não dá uma alta de 40, 50%. Isso que é bacana, né? Porque o mercado, por conta do poder do equity, precifica geralmente mais uma ação do que a mercadoria, que não gera fluxo de caixa. Então, você já percebe que esse é um movimento de mercado. E é um movimento de mercado que beneficia outras mineradoras. Então, não vai ser só a Vale. Por exemplo, BHP, mineradora australiana, concorrente da Vale, também subiu. Não tanto quanto, né? Quando a gente pega aqui, ó, um dos motivos pode ser o fato de que a Vale estava muito barata. E ainda tem a Rio Tinto, que daí subiu 20%. Mas, desde o fundo aqui, ó, da Rio Tinto até o atual preço, 40%. Então, foi um movimento de mercado, mas a Vale subiu um pouco mais. Mas você sempre vai ficar na dúvida, né? Bateu o topo, agora não sobe mais. O que eu faço? Mesmo que pare de subir, se a Vale continuar reduzindo custos, ganhando mais prêmio no minério de ferro vendido e ainda ganhar mais dinheiro com cobre e níquel, tá tudo certo, o importante é não desabar. E o preço atual é muito próximo da média histórica, então não tem assim uma coisa, pô, tá muito longe da média, não, tá muito próximo. Então só isso aqui já mostra que dificilmente seria ocasião para vender Vale. E antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição uma planilha gratuita para você simular renda com fundos imobiliários. Tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. E sobre cobre e níquel, que são importantes componentes aí da operação da Vale, ela segue aí com projeção de aumento na produção para 2026. E para além disso, ela está muito confiante com o cobre. Você pode notar aqui nessa imagem da própria Vale que ela tem um guidance aí otimista de aumentar a produção a uma taxa de 5% ao ano até 2030, acima dos 2% da média dos pares globais, e 7% de aumento, CAGR quer dizer taxa anual composta de crescimento, até 2035, frente a 4% na média dos pares globais. Portanto, a Vale está otimista com cobre e níquel, que são matérias-primas que podem se beneficiar da ascensão da inteligência artificial, dos data centers. Então, olhando assim para uma tendência, dá para ser um pouco otimista assim com cobre e níquel, mas é sempre importante nas suas projeções, por mais que você tenha uma boa expectativa, colocar a projeção mais conservadora possível,
a fim de você respeitar a famosa margem de segurança. A margem de segurança nunca pode ser ignorada, mesmo que você esteja otimista, porque o seu otimismo não significa nada, o futuro não está nem aí para você, a incerteza subsiste. E como que você se protege dos resultados inesperados? Como é que você faz isso? Com a margem de segurança, que é uma herança do Benjamin Graham e que a gente não pode ignorar. E saiba você que a Vale, ela tem um mecanismo de publicar o seu relatório de produção e vendas antes da publicação do resultado trimestral. Isso facilita a gente ter uma noção do que esperar. Então, já ali, com essa publicação que foi no dia 21 de outubro, o pessoal já tinha uma noção boa, mas indo para o desempenho da Vale no terceiro trimestre de 2025, lembrando que eu fiz recentemente um relatório analisando o momento atual da Vale lá na comunidade de formação Bira Invest, o que a gente pode extrair aqui dos principais pontos? Bom, tivemos aí, primeiro, um aumento na receita líquida em dólares. Claro, ela traz aqui a sua receita em dólares porque o minério de ferro é cotado em dólares. Então faz todo sentido. Isso na comparação trimestral, mas no anual ainda teve queda de 2%. O só fato, né, vamos pensar do dólar ter caído em relação a 2024, já ensejou isso aqui. Olha que bacana, os custos de despesas sem Brumadinho, né, que aqui basicamente é uma despesa que a empresa tem, mas que está sendo reduzida já, é uma notícia positiva para a Vale, praticamente não teve aumento, então isso é bom. Despesas relacionadas a Brumadinho e barragens, menos 1%, bom de novo, porque negócio de commodity é isso aí. É basicamente eu ter o menor custo possível, a maior capacidade produtiva possível, ou seja, eu tenho que ser super rigoroso com despesas e custos, ao mesmo tempo em que eu posso, então, sobreviver ao cenário de caos quando as commodities estão na baixa, a fim de sobreviver, deixar que os outros mais fracos morram no meio do caminho e aí me beneficiar novamente de um boom de demanda. E nem precisa ter um boom de demanda, porque quando uma commodity fica muito barata por muito tempo, você começa a quebrar vários concorrentes e aí você deixa o quê? Uma demanda de mercado não atendida e aí essa demanda vai ser atendida pelos sobreviventes. E aí o preço acaba se ajustando novamente. Então é assim que funciona. Por isso que commodity, você precisa olhar só para os melhores. Senão você está tomando um risco muito alto. Eu vejo o pessoal no setor petrolífero olhando para algumas empresas aí e olha, foco nas melhores, porque commodity é extremamente complicado. Já o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, é uma medida que o mercado financeiro usa para a aproximação da geração de caixa de uma empresa, caiu menos 2%. Ah, em linha com a receita, bacana. Normal, né? O lucro teve uma queda, mas também nada substancial. Mas o fato é que, em relação ao terceiro trimestre de 2024, a gente teve alta em praticamente todas as linhas. E a dívida da Vale, dívida líquida, também não teve um aumento considerável, apenas 1% na base anual. Portanto, teve um bom resultado. Somado ao fato da alta recente do minério de ferro, ela se beneficiou. Mas não só isso, o preço do cobre e do níquel também avançaram. E aí a empresa reportou no terceiro trimestre um forte desempenho de vendas nesses segmentos. E olha só aqui, 20% de alta no segmento de cobre. Então, cobre está muito forte, está muito forte. E aí, os custos do minério de ferro caíram 4%, facilitando um aumento da geração de caixa. O custo do cobre caiu 65%, níquel 32%. Então, cara, tá bacana aqui o cenário para o cobre, níquel e até o minério de ferro. Então, na verdade, a gente pode notar que o desempenho da Vale em cobre e níquel, esse desempenho foi superior em relação ao minério de ferro, que já tende a melhorar também. Além de tudo, o CAPEX, que são os investimentos que a empresa faz, teve uma leve queda, positivo, porque vamos lembrar que o que o mercado financeiro majoritariamente considera como fluxo de caixa para o sócio é o fluxo de caixa livre. E o que é o fluxo de caixa livre? É eu pegar a geração de caixa de uma empresa operacional e deduzir os investimentos e também a necessidade de capital de giro, mas especialmente os investimentos. Então, se a empresa investe menos, sobra mais dinheiro para o acionista, desde que a dívida esteja controlada, porque os credores também recebem uma grana aí, né? Eles têm que ser pagos e antes os acionistas. Então, o capex mais baixo é bom para o acionista e até sinaliza para um futuro da Vale mais focado em distribuição de proventos. Apesar de, vamos lá, tem que ter a ressalva aqui, os proventos de uma Vale são proventos mais voláteis, porque não dá para você considerar a previsibilidade típica de ações de utilidade pública,
onde os dividendos são muito mais previsíveis, mas ainda assim, com menor capex, a gente tem uma empresa mais madura já, né? Olha só que interessante. Empresa investindo menos em pesquisa e desenvolvimento não precisa, né? Ó, menos 19%. Isso está mostrando aqui para a gente que a empresa está mais focada mesmo só na rentabilidade do negócio e gerar mais caixa. Capital de giro aqui, né? Em relação ao terceiro trimestre de 2024, teve uma diferença aqui de menos 46%. Capex, como a gente viu, menos 11%. Então o cenário está melhorando para a empresa, viu? O prazo médio da dívida reduziu para 8,7 anos, com um custo aí próximo de 5,4, 5,5 em dólares. E aqui o desempenho do segmento. Vamos olhar aqui para o EBITDA. Olha só isso aqui. Soluções de minério de ferro, especialmente finos, né? Pelotas aqui é um percentual pequeno da receita em comparação com os finos. Quando você compara, ó, o que ela ganhou com metais para a transição energética, 687 milhões no terceiro tri. Aqui eu tô falando de dólares, tá? Se você comparar no anualizado, como é que tá? Quase 2 bi contra quase 10 bi de dólares em minério de ferro. Se eu pegar 1962 e dividir por 9,836, eu tô falando de quase 20% do EBITDA hoje está vindo de metais para a transição energética. Por que disso? Por que está subindo, saindo de 15,16 para quase 20? Quase um 80-20 já. Porque níquel e cobre estão indo muito bem. E esse outros aqui é pouca coisa, é basicamente o ouro que é separado do cobre, assim, então, na verdade aqui teve até uma perda, então isso aí acaba sendo até um custo aí. Mas enfim, o ponto é, com a subida dos preços do cobre especialmente, a empresa pode ganhar mais dinheiro, mesmo com o minério de ferro se estabilizando aí nos 108, talvez até 110 dólares a tonelada. É importante ressaltar que quando a gente olha para o preço do minério de ferro, a gente está olhando para os finos, tá? Que é onde a gente ganha mais dinheiro. Aquele preço que a gente olha no mercado é o preço 62% de teor ferroso, que é 102, ó, foi praticado 102, terceiro tri, agora tá 107, por isso que o mercado já puxa, né, cara? Ele sabe que no quarto tri vai ser maior do que isso aqui. Então é isso. Preço do cobre, olha só, subiu 6%, na comparação aos 5%, muito bom. Já o níquel, em termos de preço, teve queda, mas mesmo com a queda de preço, por conta do volume de vendas, ainda fez a empresa ganhar mais dinheiro. Ante o último resultado trimestral, a empresa soltou um fato relevante, atualizando suas projeções. Veja, em 2025, minério de ferro, 335 megatonelada, aumentou para entre 335 a 345, com aumento até 2030, olha só. Então a Vale está otimista aí, né? Crescimento de produção. Cobre, mesma coisa, indo até 380 aqui, e níquel até 200. Em termos de múltiplos, índice preço-lucro, BHP estaria mais barata que a Vale, assim como a Rio Tinto. Mas, em relação ao indicador preço-valor patrimonial, 2,13 aqui e 3 aqui, a Vale é a mais barata. Até mesmo em relação a dividend yield, fica claro que a Vale é a mais barata. Não podemos esquecer, até por isso a gente precisa ser conservador, do risco Simandou. A gente não sabe se isso já está no preço, porque a Rio Tinto ela deve começar a produzir forte mesmo a partir desse ano nessa mina. E é uma mina que tem um minério de ferro de alta qualidade, dificultando a obtenção de prêmios pela Vale, mesmo com minério extraído da mina de Carajás, que é um minério de muita qualidade. E aí, olhando-se aqui para o histórico contábil, né, da Vale, ano passado o lucro em reais foi de 30 bilhões. Mas nesse ano, hein? Como é que vai ser? Você pode olhar aqui, ó, o lucro que ela vem dando e crescendo. E para o quarto trimestre deve ser maior. Então eu apostaria muito mais em algo próximo de 14 bilhões do que de 8, que foi do primeiro trimestre. Ou ficaria no meio termo de 12 bilhões. Se for o caso, o lucro da Vale deve fechar entre 45 a 50 bilhões de reais em 2025. E contando-se com o crescimento da produção, como a Vale espera a partir de 2026, dá para você colocar no seu modelo aí 50 bilhões de reais para o ano 1, que seria 26. E projetar um leve crescimento, até porque o mercado de commodities é muito volátil e imprevisível, com uma taxa de desconto de 20%, porque é commodity, e aí você chegaria a um valor bem conservador de 67,50. Mas, se eu exigir somente NTNB 2035, mais um prêmio de risco de 3% Risco Brasil, eu colocaria como taxa de desconto 15%. Aí, o valor justo da Vale seria de R$ 90. R$ 90. Então, na minha visão, o valor justo de Vale fica numa banda entre 65 a 90 reais. É uma banda muito longa, até porque a commodity é muito volátil. Depende das premissas do analista. Sendo assim, para pensar em venda de Vale, teria que superar o ponto mais otimista que eu vejo aqui no mercado de Vale.
seria acima dos R$ 90. Aí você começaria a pensar em uma venda mais drástica. Mas é sempre importante olhar para o presente, não só, vou colocar aqui e já vou vender automaticamente. Você tem que avaliar. Não existe preto no branco assim, não, só vou colocar ali o alvo. Não, isso não existe. Lembrando que o valor intrínseco das ações que eu tenho na minha carteira e das ações que eu mais acompanho, das melhores empresas da bolsa, eu deixo aqui na minha comunidade, a comunidade Formação Mira Invest, onde você vai ter acesso aqui à minha planilha de valor intrínseco que eu atualizo recorrentemente de acordo com as novas informações no mercado. E ainda você vai contar com o meu relatório, os meus relatórios de análise de ações. Fiz recentemente um de Vale e ainda de fundos imobiliários. Além de tudo, você conta com os meus cursos, especialmente o Formação Mira Investing, que é o meu principal curso, e o método dividendo permanente para quem quer uma gestão passiva de portfólio. E ainda os vídeos exclusivos para os membros do canal e muito mais. Tudo que a pessoa física precisa para investir bem está aqui na minha comunidade. Teste por 7 dias grátis, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Como você tem enxergado a Vale hoje? E aqui eu vou deixar para você o vídeo que eu fiz recentemente a respeito da Petrobras. Tá bem completinho, dá uma conferida lá.